Bom dia! Bom dia! Muito bom dia! Feliz domingo! Bora se espreguiçar! Uau, gente! Eu tô aqui em São Paulo. Os 3 dias de ministração foram em São Paulo. O primeiro dia foi... Vou lembrar agora, em Suzano. Aí o segundo a gente foi para Marília. E ontem nós ministramos na Lagoinha. Hoje foi difícil de acordar. Jesus amado. Aqui também, tá, gente? Porque olha, eu tô dormindo. Até minha imunidade deu uma baixada. Porque eu tô dormindo, sei lá, umas 3 horas por noite. Mas glória a Deus. Glória a Deus. Eu tô muito feliz, eu tenho lido muitos testemunhos e isso é muito poderoso. Ó, até o Souza tá aqui, oi amigo. Meu Deus. Gente, ó, bom dia a todos. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é o nosso 5º dia. Hoje é o nosso 5º dia. Oi, Ed. Gente, tem muitas pessoas hoje aqui. Olha que honra, que alegria. Também te amo, Ed. Beijo na Luma. Gente, pra vocês terem noção, eu nunca fiz um lançamento por semana, né? E pra vocês que sempre falavam, meu Deus, cadê a música nova? Cadê a música nova, álbum novo? A gente lançou És o Amor, quarta-feira passada. E nessa quarta tem música nova. Então, assim... uma atrás da outra. É isso mesmo, porque realmente, assim, gente, esse álbum, ele tá tão real, tão real, tão real, que eu vou, assim, também me desconfigurando conforme vai passando as músicas, porque eu já vou ficando suada, já vai... Vocês vão ver, vocês vão enxergar isso. A primeira música foi a primeira música da gravação lá do dia, depois, ó, no final, não queira me ver na última música. Mas o mais importante é que, como eu já disse, esse álbum não é um álbum para se assistir, mas realmente para viver a presença de Deus. Então esquece que eu tô ali e vai mergulhar, vai sentir o nosso Deus. E eu tô com muita expectativa, porque essa música, ela é muito forte, muito poderosa, essa de quarta-feira agora. Nos próximos devocionais eu já vou começar a compartilhar um pouco com vocês sobre ela. Então, fiquem ligadinhos aí. Bom dia, vamos entrando. Ai. Minha garganta tá um pouco ruim. Vou desativar as mensagens, da gente fica muito confuso. Desativar. Pronto. E, gente, realmente é uma disciplina, né? A gente escolher esse horário, eu sei que é um horário cedo, né? Para muitas pessoas que trabalham mais tarde ou trabalham em casa, é mais desafiador, mas nós estamos fazendo um propósito de 21 dias, então é uma disciplina, entenda isso como uma disciplina, né? Para muitas pessoas realmente é um sacrifício, muitas pessoas me mandaram mensagem, Gabi, eu não tenho esse costume de jejuar, sei lá, nunca jejuei na minha vida. Então, assim, recebi muitas perguntas, assim, como que jejua, como que funciona. E tem um livro, gente, que é maravilhoso, que eu li ano passado, do pastor Luciano Subirá, que se chama, se eu não me engano, tá? A Cultura do Jejum. É que eu tô sem internet aqui, mas eu creio que é isso, A Cultura do Jejum. Quem puder, leia esse livro. Eu acho que deve ter online também, mas também você pode comprar para entregar na sua casa. É um livro que vale muito a pena para você que tem dúvidas, para assim como que funciona, porque existem diversos tipos, né, de jejum. Então é importante você ter conhecimento de todos eles e encaixar o melhor para o seu dia a dia. Não pode ser algo isolado na sua vida. Tem que ser realmente assim como o Senhor espera que a gente ore todos os dias, né? Que a gente faça o nosso momento de oração, de devocional. O Senhor também espera uma postura de jejum. E hoje a gente vai falar sobre algumas coisas que realmente o jejum faz muita diferença.
Amém? Vamos orar para a gente começar o nosso devocional de hoje. Amém. Pai, nós estamos aqui mais um dia, Jesus, te agradecendo e te honrando e te amando. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, nosso amado. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Pai, tantas pessoas estão sendo tocadas pela sua palavra, por quem tu és, pela verdade, Senhor. Não por uma frase de efeito, não, Senhor, por uma emoção, mas transformados pela sua palavra. E é isso que a comunhão contigo nos traz, Pai, transformação. Então, Senhor, nós estamos aqui mais um dia que os meus irmãos se reúnem, mais um dia, Senhor, que para muitas pessoas é realmente um grande sacrifício, Senhor, estar aqui. Então, Pai, nós nos rendemos a Ti nessa hora, Pai. E te pedimos que a sua presença esteja conosco nesse momento, que a sua palavra não entre em nós e não gere frutos, que ela possa entrar em nós, Pai, e que possa realmente ser lançada como uma semente numa terra fértil, Jesus. Prepara o nosso coração, prepara a nossa mente, Senhor, tudo que tenta nos afastar de Ti, tudo que tenta nos atrapalhar, Jesus, tudo que tenta, Pai, tirar a nossa atenção, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós paralisamos tudo isso, em nome de Jesus. Nós declaramos, Pai, que hoje vai ser um dia de bênção. E que hoje nós vamos receber uma revelação da sua palavra, Pai. Abre, Senhor, a nossa mente e que o nosso espírito possa estar pronto, em nome de Jesus. Amém? Paz sobre a sua casa, sobre a sua família, que o Senhor te blinde, em nome de Jesus. Gente, vamos lá para o nosso devocional de hoje? Vamos! Hoje, eu até ontem estava conversando com os meninos da banda, a gente estava falando, e como isso que nós vamos conversar hoje, né, que hoje às vezes não dá real atenção. Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre princípios. Anota aí, princípios. E você sabe o que significa princípio? Significa o primeiro momento da existência de algo, ou uma ação ou um processo para alguma coisa. Raiz, razão. Então, assim, o princípio serve de base para a nossa vida. Ele não quebra princípios. Nós somos falhos e a nossa carne sempre vai querer quebrar é caráter. Essa palavra que é tão forte, né, gente? Caráter. Anota aí. Caráter significa o conjunto de características de um indivíduo. Não é personalidade, não, gente. Né? Muita gente fala assim, não, mas meu jeito é assim, eu sou uma pessoa assim, né? Não, mas eu sou uma pessoa mais estourada. Não, eu sou uma pessoa... Não, personalidade é uma coisa, princípio é uma base para todos. Não existe um princípio para quem é extrovertido, um princípio para quem é paciente, um princípio para quem é mais estourado. Não, um princípio é para todos. Caráter é para todos. A base é para todos. Então, algumas coisas vão ser mais difíceis para umas pessoas e outras coisas vão ser mais difíceis para outras. Normal. Mas o caráter é para todos. O caráter não muda de acordo com a estação, de acordo com o que você está vivendo, de acordo com a sua condição social. Não existe. Caráter é igual
para todos, né? Queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Gênesis 1:26, né? Um versículo muito conhecido, uma palavra muito conhecida, mas ela realmente é base para o que a gente quer falar aqui hoje. Gênesis 1, vai ser fácil, hein, gente? 1:26. Aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Literalmente, imagem e semelhança do Senhor. Assim Deus criou, acho que já é versículo 27. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele criou os homens, o homem e a mulher. Então assim, gente, se Deus criou, se Ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança, olha que responsabilidade que é. E é claro que o pecado ele vem para quebrar isso. E Jesus veio para refazer essa aliança. Jesus veio para ensinar que é possível nós termos um caráter transformado. Por que transformado, Gabi? Porque não faz parte do natural, sabe? Porque quando a gente... Eu acho que a gente tinha que andar com uma placa assim na rua, estamos em obra, porque a gente sempre vai estar num processo. A gente sempre vai estar melhorando em uma área. Tipo assim, nossa, todo mundo tem caráter. Isso é uma coisa assim, aquela pessoa não tem caráter. Não, todo mundo tem caráter. Aí, se é bom ou ruim, aí é uma outra questão. Mas todo mundo tem caráter, né? Às vezes a gente tem... Existem tantas frases que a gente fala, né? Vira quase um ditado popular, só que não faz sentido. Todo mundo tem caráter. Todo mundo tem. Mas se ele é bom ou ruim, aí é um outro assunto. E, gente, eu vou falar sobre 7 princípios hoje, tá? Se você quiser anotar aí. Então, assim, tem tantas pessoas, né, que se preocupam só em parecer, né? Você olha pra pessoa e ela se parece como um crente, ela fala como um crente, ela vai na igreja todo domingo, né? Mas ela não tem um bom caráter. E isso é um péssimo testemunho, gente. Isso, você entende que não tem como caminhar junto? Por exemplo, poxa, Gabi, mas eu sou uma pessoa extremamente espiritual. Eu faço oração, eu faço devocional, eu faço jejum, eu faço não sei o que, eu faço não sei o que. Mas várias coisas sobre o meu caráter não estão alinhados com a palavra. Qual o sentido que isso tem? Qual o sentido que isso tem? Não existe isso, gente. As duas coisas caminham juntos. Se você ouve a palavra de Deus, se você lê a palavra de Deus, ela te confronta. Então, quando você é confrontado pela palavra de Deus, isso transforma o seu caráter. Isso é ter uma vida transformada pela palavra de Deus. E isso é muito sério, gente. Isso é o poder de Jesus. Na prática é isso. Na prática, eu sou cristão. Poxa, mas será que as pessoas ao seu redor, mesmo sem saber se você era cristão ou não, enxergavam em você uma pessoa diferente? Enxergavam você uma pessoa de um bom caráter? Sabe? Ou você já enganou tanto, ou você, sabe, aquela pessoa que não dá um bom testemunho, gente? Com certeza você já conheceu uma pessoa assim. Que se dizia crente, mas não tinha um bom caráter. Então, assim, não tem como você dizer, mas eu sou crente há 20 anos. E, gente, a gente sempre vai estar precisando tratar algo em nós. A gente tem que parar com essa hipocrisia de, tipo assim, não, mas eu sou crente já há 10 anos, 15 anos, eu já sou, sabe? Eu tenho muita experiência. E não, gente, nós estamos em obra, nós estamos num processo, sempre. Sempre. Você não pode virar pra mim e falar assim, nossa, o meu caráter é incrível. Sempre vai ter algum ponto que a gente vai tratar na nossa vida. Então, assim, nós estamos em reforma. Estamos em reforma. Estamos em processo. E quanto mais a gente lê a palavra, quanto mais a gente mergulhar no Senhor, mais o Senhor vai nos confrontar em áreas da nossa vida para nós sermos transformados. É isso que é ter uma vida transformada, pessoal. É isso, é o poder de Deus. Só o Senhor pode fazer isso. E Ele deseja fazer isso, né? Então, assim, nós estamos em um processo.
Porque olha só, o contrário, vamos pensar, o contrário de um mau caráter, de uma pessoa, vamos lá, a pessoa é mau caráter. O que é a pessoa mau caráter? É uma pessoa que dá frutos da carne. O que é uma pessoa mau caráter, então, Gabi? Uma pessoa que dá frutos da sua carne, não frutos do Espírito, como a Bíblia nos ensina. Quais são os frutos da carne? Gálatas 5,19. Gálatas 5,19. As obras da natureza pecadora são bem conhecidas. Já começa assim, tipo, ó, geral conhece. Elas são imoralidade, imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, bruxaria, ódio, brigas, ciúmes, ira. Gente, tem muita coisa. Egoísmo, rixas, divisões, inveja, embriaguez, orgia. Reforma. Só que se a gente não ter muito claro nas coisas que nós precisamos ser transformados, nós nunca seremos. Porque o primeiro passo para ser transformado é você reconhecer. O Senhor nunca vai tratar algo na nossa vida sem a gente abrir o nosso coração de verdade para esse tratamento. Né? Você só é tratado por algo quando você vai no médico, certo? Você nunca vai ser tratado de algo que você não reconhecer. Se você não fizer um exame, né? Se você não tem como. Ah, eu tô tratando de algo que eu nem sei. Não existe. Primeiro você sente, bom, tem alguma coisa errada. Aí você faz um exame e aí você detecta o problema. Aí você vai onde? No médico para tratar. A mesma coisa é a nossa vida. Por isso que quando a gente se achega à presença de Deus, a gente tem que chegar com o nosso coração aberto e sincero. E eu declaro isso sobre a sua vida hoje. Sem máscaras, sem capa. Sabe? Quantas vezes a gente entra na presença de Deus, sabe, com aquela capa de super espirituais, super crentes. E não adianta em nada, gente. Você quer esconder alguma coisa do seu Deus. Não tem como. Não tem como. Por mais que você tente, por mais que você faça de tudo assim pra aparentar pro Senhor uma pessoa muito sensata e perfeita, é hipocrisia e Deus não gosta disso. Então, assim, muitas coisas. Inveja, divisão. Gente, idolatria. Eu acho que eu tenho que fazer um devocional só sobre idolatria. Porque às vezes a pessoa, não, eu não adoro imagens. Imagina, Gabi, eu não adoro imagens. Eu sei disso. Será que muitas vezes você não tem adorado pessoas, coisas? Não, a pessoa é tão apegada à vida dela, às coisas que ela tem, que isso se torna uma adoração. Tudo que se torna primeiro lugar na sua vida é uma adoração, né? Então, assim, entrar na presença de Deus, pessoal, eu quero convidar vocês a entrar na presença de Deus com um coração sincero, sabe? Com leve, sem medo. Sem medo. Ele não vai te julgar, ele não vai apontar o dedo e falar assim, nossa, ele já te conhece, ele já sabe, ele já nos conhece. Por isso que Jesus veio nos salvar. Porque se dependesse de nós, imagina, gente, se a gente dependesse da nossa força para ser salvo, a gente nunca ia conseguir. É pela graça. Esquece, é pela graça. Então, assim, caráter. Isso é algo muito importante. Sabe por quê, gente? Às vezes não, na grande maioria das vezes, você não tem a oportunidade de abrir a Bíblia para alguém e pregar. Mas, na maioria das vezes, você tem a oportunidade de ser um bom testemunho. De não ter inveja, de, num momento de estresse, em vez de você, né, ser a pessoa estourada e ter ódio e brigar, ter um controle e não brigar. Isso mostra, tipo, ela teve uma reação diferente. Então, assim, muitas coisas, pessoal, muitas coisas que nós precisamos trabalhar no nosso caráter pra gente ter um bom caráter. Um caráter transformado, um caráter de Cristo, que olhe pra Cristo. Vou correr que tem muita coisa. E ao contrário dos frutos da carne, é o fruto do Espírito. Que também tá lá em Gálatas 5, no versículo 22.
Mas o Espírito produz amor, alegria, paz, paciência, ternura, bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio. Então você vê que não é você que produz. Não é você que produz, mas é o Espírito. Sabe quando a gente ministra tanto dentro da igreja ou canta? Enche-me, Deus, enche-me até transbordar, derrama a sua glória. Enche-me do teu Espírito. Por que enche-me do Espírito? Para isso. Para você ser uma pessoa transformada. Não é, gente, tipo assim, simplesmente o falar em línguas. Ou, nossa, é uma pessoa cheia do Espírito Santo, é uma pessoa que é isso aqui. Que exala os frutos do Espírito. Isso é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Isso é uma pessoa que transborda em amor, em alegria, em paciência, em ternura. Então, assim, em bondade, fidelidade. Quantas pessoas infiéis você já conheceu na sua vida? Desleais. Quantas pessoas que você confiou e traiu, que você confiou nelas e traíram a sua confiança, mesmo se dizendo crentes? Isso mostra o caráter de Cristo? Não. Então nós como igreja, como que a gente faz a diferença, Gabi? Sendo cheia do Espírito Santo. Deixando que Ele produza em nós a transformação necessária que nós precisamos. Ele produz. Não é você. Ah, não, pode deixar, Gabi, que agora eu vou focar nisso. Você precisa da ajuda do Espírito Santo. Eu preciso da ajuda do Espírito Santo diariamente. Gente, diariamente. Olha, você lembra que o reino de Deus é tomado força? Então, assim, nós precisamos ser transformados muito, todos os dias. Todos os dias. Não importa quanto tempo você tem de igreja, não importa seu cargo dentro da igreja. Se você é o pastor, se você é o presbítero, ou se você é um membro, todos nós precisamos do Espírito Santo igualmente. Igualmente. Não existe assim, não, eu preciso mais ou não, eu preciso menos porque eu subo no altar e ministro. Não. Todos nós precisamos. Então, primeiro princípio, extremamente importante, caráter. Então, que esse ano você possa ser uma Bíblia exposta. Que o mundo vai ler, sabe? Sem mesmo você abrir a Bíblia e pregar, que as pessoas vão enxergar na sua vida, nos frutos. Entende que é um fruto? Por que é fruto? Por que a Bíblia diz que é o fruto do Espírito, do Espírito e é o próprio Espírito que produz isso em nós? Porque é uma semente que é plantada em nós e que o próprio Deus dá o crescimento e gera frutos. Então, é fruto de amor, é fruto, né? Tipo, eu sou uma pessoa muito amável, eu sou uma pessoa alegre. Não, isso é um fruto, é uma realidade. As pessoas olham. Raiz é algo que ninguém enxerga, né? Quando você vê uma árvore, você não vê o quanto ela tem para baixo. Mas os frutos, todo mundo enxerga. Então são esses que vai mostrar o quão transformado você foi pelo Senhor. E isso é para glorificar o nome de Deus, não é para se orgulhar, porque também aí você já gera outro fruto mal. Então, assim, os seus frutos glorificam o Senhor e mostram quem Ele é. Então, imagina, você passa por alguma situação da sua vida e em vez de você ter um padrão de atitude, de reação, você ir totalmente diferente do que o mundo prega, do que a sociedade prega. No mínimo, as pessoas ao seu redor, ou uma pessoa vai falar assim, meu Deus, essa pessoa é diferente. Não diferente porque ela chegou e abriu a Bíblia e pregou e falou. Muito mais do que falar é ser. Né? Muito mais do que você ficar falando, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa não sei o que, é ser. Que você não vai precisar ficar justificando. Ninguém justifica fruto. Ele simplesmente existe. Olha como que minha vida é não sei o que. Olha os meus frutos. Não, você não precisa falar. Humildade.
Muitas coisas, né, pessoal? Vamos lá. Ponto 2. Mordomia. E tira a ideia que você tem de mordomia, né? Tipo, mordomia é aquela pessoa que não faz nada, né? Nossa, mordomia. Não, gente. A palavra mordomia nesse contexto significa cuidado, zelo, administração de bens materiais como imateriais. Como que é o dever do mordomo? O mordomo tem o dever de cuidar de algo que lhe foi confiado, como se fosse dele. O Senhor fala, gente, Deus fala. Deus fala. Pois no tempo certo, olha isso, deverá prestar contas. Gênesis 2, 15. Vamos lá, Gênesis 2. Você vê que tudo tá lá, né, gente? Já no princípio, Deus já fala a real sobre tudo. O Senhor colocou o homem no jardim do Éden, certo? E o homem teria que cultivar e cuidar do jardim. Entenda que o Senhor poderia falar assim, olha, Adão, seja bem-vindo ao seu lar, mas eu preparei um exército de anjos para fazer tudo para você. Fica tranquilo que eles que vão cultivar a terra, eles vão cuidar de tudo e você só precisa ficar aí sentado e relaxando. Não foi isso, né? Não foi? O homem teria que cultivar o que já existe e cuidar do que já existe. Então, assim, mordomia. Será que a gente tem sido um real mordomo com as coisas que Deus nos dá? Ah, Gabi, mas quando eu tiver a minha casa, uma casa gigante com piscina e não sei o que, e não sei o que lá, nossa, essa casa eu vou cuidar e não sei o que. Entenda que não tem nada a ver com valor, com dinheiro, não tem nada a ver com isso. Você pode ser um bom mordomo dentro de uma casa muito pequenininha, ou você pode ser um bom mordomo dentro de uma mansão. Só que nós precisamos cumprir princípios. Você conhece pessoas? Você já conheceu alguma pessoa que não era cristã, mas era uma pessoa próspera? Ela cumpre princípios. Princípios. Então é uma lei, pessoal. É uma lei. Então, assim, se ela cumpre princípios, ela vai viver aquilo que aquele princípio a garante para ela. Então, assim, a gente vê por toda a Bíblia, desde o jardim do Éden, tudo, a gente vê que Deus nos chama para cuidar daquilo que Ele nos deu. Nosso corpo, nossa mente. Será que a gente tem cuidado do nosso corpo? Gente, entenda que a vida cristã, a nossa vida é feita por princípios, por uma base espiritual. A gente vive na terra. A gente não é daqui, mas nós estamos aqui. Então, se nós estamos aqui, nós temos que cumprir os princípios que o Senhor nos garantiu. Por quê, Gabi? Pra gente ter uma vida abundante. Entende? Então, assim, quantas vezes a gente pode... Ou será que a gente está sendo bom mordomo do nosso corpo? Ou a gente nem se preocupa com isso? Atividade física? Ah, pra quê? Isso daí é coisa pra quem... Ah, eu não tenho condição. Gente, pelo amor de Deus, o que eu mais faço hoje em dia nos hotéis, vídeo online, dentro do quarto do hotel. Hoje tem tantas opções que você não gasta R$1. Você não vai gastar para tomar mais água do que refrigerante. Então, assim, escolhas nós fazemos, independente da nossa condição financeira. Será que a gente tem sido um bom mordomo do ministério que o Senhor concedeu para nós? Sabe, será? Faça uma autoanálise. Tipo assim, será que eu tô sendo um bom mordomo? Será que eu tenho tendo zelo por aquilo que Deus me deu? Ou assim, não, tanto faz, deixa, amanhã eu faço. Não, depois eu faço isso, depois eu faço aquilo. Gente, o contrário de você ser uma pessoa que zela pelas coisas, o contrário disso é a negligência. E o Senhor fala muito sobre isso na palavra. Eu vou citando aqui para correr, pessoal. Só anota aí e depois você abre com calma, tá? 2 Crônicas 29:11.
Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor tem-vos concedido, não tem-vos escolhido para estar diante dele, para o servirdes, para serdes seus ministros e queimadores de incenso. Então, assim, 2 Crônicas 29:11. Então, olha só, não seja negligente com aquilo que Deus te deu. Porque o mesmo Deus que te dá, ele tira. Essa é uma realidade. Então, assim, viver um princípio de mordomia. Olha aí, minha língua já travando. É o sono, né, gente? Misericórdia. É realmente você viver uma vida de cuidado, de zelo. De zelo. Se você não parar e arrumar sua casa, quem vai arrumar? Ah, mas eu tô cansada e tal. Ah, então show. Ela vai ficar desarrumada. Vai vir barata, vai vir bicho. Não é assim que funciona? Não cuida da sua saúde. Aí você vai ter problema de saúde no futuro, vai ter um monte de coisa. Gente, é consequência. E tantas vezes a gente fala assim, vou contar o que aconteceu pra vocês. Ninguém sabe. Ninguém sabe disso. Viajei com o Leandro ano passado pra Portugal. Eu, sendo cantora, não tomava direito. Não tomava. Não, e Leandro, cara, toma água, você tem que tomar água. E eu sou uma pessoa que amo sal. Então, assim, às vezes, antes de comer a comida, eu já tava botando sal. Leandro, cara, bebe água, você não bebe água. Aí eu ria, zoava ele, assim, para com isso. Beleza, estamos lá em Portugal, tranquilo e tal, a gente ia jogar tênis. Botamos a roupa e eu tô dirigindo, assim, nossa, tem um negócio aqui estranho, Leandro, aqui na minha barriga. Mas beleza, chegamos lá, deu 5 minutos. O que aconteceu? Eu tive uma crise renal. Mas vocês não estão entendendo. Quem já teve sabe a dor que é ter uma crise de rim. De pedra no rim. Só que eu não sabia. Gente, mas eu chorava, eu me contorcia no chão. Ninguém tava entendendo nada. E eu desesperada, chorando. Era uma dor de verdade. Olha que eu já passei por algumas dores na minha vida. Eu falei assim, Leandro, eu vou morrer. De verdade, eu vou morrer. Era um grito que às vezes eu não conseguia nem gritar. Era tipo assim, um desespero tão grande. Falei, gente, vamos morrer, não tem problema. Leandro pegou. E aí a gente foi de carro. Graças a Deus tinha um hospital a 4 minutos do lugar onde a gente estava. Ele correu, chegou lá. Aí chegamos lá, eu gritando, pelo amor de Deus, eu vou morrer. Gente, diante de Deus era uma dor. Uma dor tão absurda, que eu perdi a noção. Eu cheguei lá gritando, falei, pelo amor de Deus, me dá qualquer remédio. Graças a Deus que lá você fala o quê? Português. Não, se tivesse Estados Unidos, misericórdia. O inglês eu quero nem pensar. Aí eles entraram e eu num desespero, não sei o quê. Isso foi antes da gravação do projeto. Foi alguns dias antes da gravação. Aí deu o remédio lá. Aí começou a passar. Aí quando eu olhei pro lado, tava olhando assim, ó, do lado da maca. Tava deitada, assim. Aí ele, e aí, cara, eu suada, de tanto que eu, tipo assim. Aí ele, já posso começar, né? Aí eu, ai, meu Deus. Não toma água. Fica botando sal na comida mesmo. Aí aí eu vi, né, pedras gigantes, várias pedras deu no exame. E aí eu tinha expelido uma pedra. Quase um filho, né? A médica falou que a dor de pedra no rim é compatível à dor de um parto. Pra vocês terem ideia. Aí ela falou assim, não, pode ir pro hotel e tal, que, assim, mas quando chegar no Brasil você faz um novo exame. Mas eu creio que não vai acontecer mais nada. Qualquer coisa você toma esse remédio aí de SOS. Beleza e tal. Fui me tomando bastante água já, né? E aí, o que acontece? Depois de 2 dias, de madrugada, o outro lado. Mas assim, esse foi tão surreal que na minha barriga dava pra ver assim o rombo pra dentro. 3 horas da manhã a gente no hotel, começa aquela gritaria de novo, aquele desespero, Leandro me levando pro hospital de novo.
Aí chega lá, graças a Deus era a mesma médica. E aí, enfim, expeli uma pedra, sei lá, de 2 centímetros, sei lá, que é grande a beça. Pra você expelir, assim, naturalmente. Resumindo, como que eu ia fazer uma oração pro Senhor? Eu falei, poxa, Senhor, por que você não me livrou? Era pra eu tomar água. Eu não tomei. A consequência disso, toma ali pedra de rim. Ponto final. Entende, gente? Então, contei toda essa história aqui pra falar sobre o quê? Deus não vai fazer aquilo que você tem que fazer. Então, se Ele te deu o teu corpo pra você cuidar, só você pode cuidar. Não vai vir um anjo. Ai, bom dia, Gabriela, tudo bem? Bom dia. Toma um pouquinho de água, toma. Isso. Pronto. Olha, vim malhar o seu corpo por você. Não. Então, assim, Deus nos deu, nós temos que cuidar. Se Deus te deu a sua família, você que precisa cuidar e zelar por ela. Você que precisa orar pelos teus filhos, você que precisa orar pelo seu marido, você que precisa orar pela tua esposa. O cuidado, Deus te deu. E quando Deus nos dá algo, Ele espera que você cuide. A responsabilidade é sua. Não tem aquela coisa da autorresponsabilidade? É isso, é seu. Ele pode tirar, mas é seu. Então, se Ele te deu, cuide. É claro que existem, enfim, doenças e coisas que saem totalmente do nosso controle. Eu não estou falando disso. Mas, por exemplo, no meu caso, foi negligência minha. De não tomar água. De botar muito sal na comida. A consequência, isso. Então, assim, não espere algo acontecer. Não espere algo acontecer de ruim pra depois se arrepender. Cuide daquilo que Deus te deu. A gente tem que correr muito. Meu Deus, semear. 3. Semear e colher, né? Essa é bem famosa. Só que a gente só pensa pelo lado bom, né, gente? Terceiro princípio, semear e colher. A gente só pensa no colher. Não, eu plantei, eu vou colher. Tudo que você plantou, você vai colher. Glória a Deus! Né? Tem aquela coisa assim, né? Poderosa. E sim. Mas também tudo que você planta de ruim, você também colhe. Não tem como fugir, né? Então, assim, Gálatas 6, 7. Não vos enganeis. De Deus não se zomba. Pois tudo o que o homem semear, certamente colherá. Então, assim, olha como que a palavra de Deus nos garante isso. Não, nem se engana. Tudo o que você plantar, você vai colher. É um princípio. Então, entende, gente, como o princípio ele direciona muito a nossa vida? Isso é muito importante. Os princípios realmente mostram o nosso futuro, o nosso amanhã. Então, se você plantou pouco, você colhe pouco. Se você plantou maldade, você vai colher. É a regra. Da mesma maneira que se você plantou coisas boas, você vai colher. Essa é uma realidade. Não é sobre ser crente ou não. Quem cumpre esse princípio, colhe. Ponto final. Você pode ter 10 anos de igreja e fazer isso, ou você pode ter e não fazer isso, ou você pode ter um dia dentro da igreja e cumprir isso e colher. Então não é sobre posição dentro de igreja ou quão crente você é, não importa. Se você não cumpre princípio, você não vive aquilo que Deus nos promete. Porque Deus é um Deus de princípios, Ele não quebra princípios, tá? Então, assim, a gente vive numa sociedade muito imediatista, né? Que vê algo pronto e fala, eu quero isso. Eu quero essa viagem, eu quero essa casa, eu quero esse carro, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero não sei o que, eu quero viver aquilo, eu quero esse ministério, eu quero não sei o que. Antes de você, se você admira uma pessoa, se aquela pessoa te inspira em alguma área da sua vida, seja na área fitness, seja na área financeira, seja na área espiritual, pesquise a história dessa pessoa. Pesquise o que essa pessoa teve que passar para chegar ali. Ela teve que plantar. Ela não... Do nada. Cristiano Ronaldo é um dos grandes jogadores hoje do mundo. Por quê? Ele chega lá na hora e joga.
O que ele mais faz é treinar. E é o que mais as pessoas não veem. Ninguém paga pra ir num treino. Ninguém paga pra ir num treino de futebol. Você paga pra ir num treino? Não. Você quer ver o quê? O jogo. Você quer ver o resultado, você quer ver o gol. Mas ninguém vê o preparo, ninguém vê as horas que você tem que passar de exercício, as coisas que você não pode comer. Tem uma festa de criança, não sei o que. Poxa, não vou poder ir porque eu não tô comendo. O sacrifício, ninguém vê. Mas vê o resultado, e que é o resultado. Não existe isso. Isso é um princípio. Você tem que plantar. Você tem que plantar. Por mais que as pessoas não vejam. Não é sobre isso. Então, assim, os frutos que você admira, comece a analisar as sementes que essa pessoa planta. E aí isso vai te inspirar. Na própria Bíblia tem milhões de exemplos sobre isso. Mas também se alguma pessoa te inspira em alguma determinada área da sua vida, o que essa pessoa faz para ter esse resultado? Ponto. É um princípio. Vou correr. Desculpa, gente, vou correr. 4. Autogoverno. 4. Autogoverno. Governar significa ter domínio e autoridade sobre algo ou alguém. Autogoverno significa ter domínio próprio. Provérbios 25, 28. Como a cidade derrubada sem muro, é assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Então vamos lá. Autogoverno. Gente, o jejum é a maior prova sobre o autogoverno. Não é verdade? Autocontrole. Vamos lá. Quando você faz um jejum, a primeira coisa quando você começa o jejum é o quê? Fome. A sua carne tá falando, eu quero comer. Eu quero comer. E aí você tá falando o quê pra ela? Não. Você não vai comer. Como assim? Não. Isso é controle. Quando você tá fazendo uma dieta, o que você quer comer? Não sei se vocês são assim, eu sou assim. Uma pizza, um macarrão, um pão gostoso. E aí você fala assim, você tem uma escolha. Eu posso comer? Posso. Gente, você pode tudo. Você é livre pra fazer tudo. Mas não se esqueça que você é o governador da sua vida. Então, assim, as consequências também é sobre você. Vem sobre você. Então, assim, você decide. Você escolhe qual vida você quer ter, né? Então, assim, autogoverno, jejum, todas as coisas que você faz contrário à sua carne é um autogoverno, é um autocontrole. Você não tem que levantar para trabalhar todos os dias? É algo incrível. Você tem que às vezes quando todo mundo tá dormindo, você tem que acordar para ir trabalhar? É gostoso? Não, você tá com sono, mas tem outra opção? Não tem, você tem que fazer. Não é o que você tá afim de fazer, é o que tem que ser feito. Então a gente tem que amadurecer. Nós temos que amadurecer e parar de agir como crianças espirituais, achando que Deus tem que fazer tudo. Que vai literalmente cair tudo do céu. E não é isso. Deus te deu o domínio. Deus te deu autoridade para dominar todas as coisas, inclusive você mesmo. Então, a responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua. O autogoverno é seu. Suas escolhas, seu futuro, tá? Então, entenda que é um posicionamento seu. O devocional, quem vai fazer é você. Ah, mas ninguém me ajuda. Meu marido não faz comigo, minha esposa não faz comigo, meus filhos não... Começa você. Até transbordar. Tá? Então, assim, você. 5, correndo muito, desculpa, gente. Soberania. Soberania. Soberania de Deus. Nós estamos passando no mundo, não falo nem do Brasil, no mundo, por um tempo difícil. No mundo, né? Onde as pessoas cada vez mais são amantes de si mesmo, onde pessoas não querem princípios. Não precisa. A regra é, o importante é ser feliz. Se você tá feliz é o mais importante. Só que isso não existe. Amor não é isso. Se você parar pra pensar, o amor não é isso.
A sua mãe não te deixou você engatinhando pra uma piscina e se jogar com 2 meses. Porque ela sabe que você não sabe nadar. Isso é amor. E muitas vezes você chorou. Ai, mas eu quero entrar, esperneou. Podia ter até raiva da sua mãe naquele momento. Mas aquilo ali não é amor? Deus não é um Deus possessivo. Ele é o amor. Ele sabe exatamente o que é bom pra nós. Cabe a nós querer viver esse real amor, não o amor que o mundo diz. O amor que o mundo prega é de uma noite. O amor que o mundo prega é uma alegria de uma noite. Acabou. No outro dia não é nada. Não é nada. O amor que Deus tem é pra sempre. É pra sempre. Não é vida perfeita, mas é uma vida plena. Então, assim, a soberania de Deus. Soberania de Deus. Jeremias 23, 24. Jeremias 23, 24. Poderá um ser humano se esconder num esconderijo aonde eu não possa vê-lo? Eu, o Senhor, estou falando. Não encho com a minha presença os céus e a terra? O Senhor falou isso. O Senhor é Deus acima de tudo. Ele é soberano. Gabi, mas olha o que está acontecendo com o Brasil, olha o que está acontecendo com a nossa sociedade, olha o que está vindo. Ele é soberano. Alguma coisa já saiu do seu controle? Alguma coisa surpreendeu Deus? Será que o Covid surpreendeu o Senhor? Não. Ele é soberano. Soberano. Tem outro salmo, Salmo 139. Ele sabe quando eu me assento, quando eu me levanto, quando eu me levanto. Mesmo de longe o Senhor me conhece. O Senhor conhece todos os meus pensamentos. O Senhor sabe para onde eu vou. O Senhor sabe onde me dei. O Senhor sabe tudo. Ele é soberano. Agora, se você quer viver debaixo dessa soberania, é você e eu que escolhemos. Não há nada que você possa esconder do Senhor. Não há nada que ele não saiba. Ele é soberano. Então isso é um princípio. A soberania de Deus. Não importa o que nós vamos passar. Não importa. Ele continua sendo soberano. Sempre. Entenda isso. Sexto ponto. Tem que correr, gente. Gratidão. Eu tô falando 7 aqui, mas tem outros princípios, tá, pessoal? Gratidão. Em tudo deem graças, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5:18. Gente, gratidão não é educação. Não é quando alguém te dá algo e você fala assim, obrigado. Não é isso. Gratidão é uma escolha. Você viver como uma pessoa grata é uma escolha. Sabe aquela música minha, Gratidão? Obrigado, Senhor, pelo seu amor, como é bom viver milagres. Quem escreveu essa música foi o Lê, meu marido. Ele escreveu no pior momento da vida dele. Quando ele levou um golpe na empresa, para vocês terem dimensão. Quando ele perdeu tudo. Então, gratidão é uma escolha, uma decisão. Você decide ser uma pessoa grata. Você decide viver como uma pessoa grata. Isso é gratidão, tá? Então hoje, se você não consegue ser grato, você precisa conhecer mais o seu Senhor, mais o seu Deus. E saber que Ele tem o controle de tudo e que tudo que Ele faz é perfeito e que o plano que Ele tem para sua vida é perfeito. Então, se hoje você não consegue ser grato, ore ao Senhor. Seja sincero com Deus. Fala assim, Deus, me perdoa. Eu não consigo ser grato. Abra os meus olhos para que eu consiga te ver, Jesus. Para que eu consiga ver a sua bondade. Quem não consegue ser grato não experimentou a bondade de Deus ainda na sua vida. A bondade de Deus, gente, não é simplesmente quando você ganha algo de Deus ou quando acontece um milagre na sua vida. Isso não é. Ver a bondade de Deus é enxergar Jesus, enxergar o seu Senhor, mesmo em meio aos piores dias da sua vida, e você conseguir ser grato. É louco isso, é loucura para o mundo, mas é a realidade para quem é filho de Deus, realmente para quem escolheu ser filho de Deus. Então escolha ser grato. Gratidão é um princípio.
Aquela pessoa que sabe ser grato no pouco e no muito. Com 5 peixes e 2 pãezinhos e na multiplicação também. Entende? Você é grato pelo seu pouco? Poxa, Gabi e tal. Gente, quando eu morava em São Paulo, a minha casa era tão pequena, mas tão pequena, tão pequena. Meu pai nunca me deixava sair sozinha de casa. A gente morava na esquina, assim, de uma virada de caminhão. Quando o caminhão passava, tudo tremia dentro de casa. A televisão fazia taca, 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 taca. Em cima da minha casa, do lado da minha casa, tinha umas pessoas tão estranhas que botaram um monte de rato em cima. Era normal a gente dormir com barulho de rato passando a noite inteira. Mas eu não me lembro. Gente, até esses dias eu tinha um lugar lá. Eu sou da Vila Maria, em São Paulo. Tem um lugar lá que tem uma esfirra lá que era maravilhosa. Tem até hoje. Às vezes quando eu venho em São Paulo, eu corro com os meninos da banda pra lá. Eu nunca tive um sentimento de tipo assim, nossa, mas quando eu me mudar daqui, nossa, não veio. Gente, diante do meu Senhor. Eu sempre tive a alegria de estar ali, se eu estava com a minha família, se eu tinha os meus amigos ali. Poxa, se eu conseguisse então comer uma esfirrazinha, eu tava feliz a beça. Eu tava muito grata. Então assim, será que hoje você é você é grato no pouco? Ou você só tá esperando muito para ser grato? Não, eu só vou ser grato quando a palavra de Deus se cumprir na minha vida. A minha irmã andava de bicicleta dentro da sala, e a sala era isso aqui, ó. Era isso aí, ó. Depois a gente se mudou pro Rio, ela assim, não saía da piscina lá do condomínio onde a gente foi. Gente, quando a gente foi pra um condomínio, foi uma coisa assim, a casa nem era tão grande, mas assim, a gente chorava todo dia e tal de alegria, mas a gente manteve o mesmo coração. Então assim, será que hoje você é grato pelas pequenas coisas de verdade? Será? Ou, não, Gabi, eu não consigo e tal. Hoje a situação que eu passo. Será que você é grato pela sua família hoje? Gabi, mas a minha família não é transformada ainda. Meus filhos não são transformados. Meu marido, minha esposa ainda não é transformada. Mas seja grato, mesmo antes de acontecer. Senhor, eu te agradeço pelos meus filhos. Mesmo que eles ainda não te conheçam, Senhor, eu sou grata pela vida deles. Senhor, obrigado pela honra, pela alegria de conviver com eles. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu. Então, assim, seja grato. Sabe, no seu começo, quando você começou. Só que às vezes a gente vai perdendo a mão. Sabe, Deus vai dando coisas pra nós e a gente vai se esquecendo daquilo que a gente já teve. Da onde Deus nos tirou. Né? E sempre quer mais, sempre quer mais, sempre quer mais. Mas assim... Gratidão é um princípio, é uma escolha, não é educação. O último, gente, prometo. Aliança. Aliança é um princípio. Você já parou pra pensar que você só vai diante de Deus fazer uma aliança quando você casa, né? Que você coloca uma aliança no seu dedo. E é um símbolo, certo? Para você e as outras pessoas saberem que você tem uma aliança com alguém, né? Você é casado. A nossa aliança com o Senhor, a gente não tem uma aliança, né? Que mostre isso. Mas nós temos uma aliança. E, gente, isso é muito sério. Quando você tem uma aliança com alguém, você não vive pra você mesmo, certo? Você é casado. Você faz o que você quiser. E tipo assim, não interessa o que a outra pessoa saiba. Eu chego a hora que eu quiser, eu não falo direito, não sei o que lá. Você vive assim? Não. Você tem uma aliança. Então você caminha junto com aquela pessoa. Você sonha junto. Você deseja coisas com aquela pessoa. Você caminha lado a lado. Uma aliança não é tipo assim, não, de vez em quando a gente se encontra. Não existe, né? Você tem uma aliança, você é leal. Tanto que quando se quebra uma aliança, se quebra um princípio. E isso é sério demais. Deus fez uma aliança com Noé, Deus fez uma aliança com Abraão e Deus fez uma aliança com a humanidade. Jesus é a prova dessa aliança. Principalmente da nova aliança, né? Então assim, você tem uma aliança com o seu Deus. Mesmo que você não carregue uma aliança no seu dedo, você tem uma aliança com o seu Senhor.
E isso é muito importante. Isso é muito real. Que você tenha entendimento e sabedoria para realmente honrar essa aliança. Honrar, ser uma pessoa leal ao seu Senhor. Gente, tô acabando, prometo. Hoje eu queria te convidar a fazer um desafio. Hoje. Eu queria te convidar a você colocar um despertador no seu celular de 1 em 1 hora. Para te lembrar desses princípios. Daqui 1 hora você bota caráter. E você vai... Hoje é domingo, né? Então hoje é mais de boa, né? Então assim, não sei o que você vai fazer. Daqui a pouco eu tô indo pra casa. Tô morrendo de saudade de casa. Você tem noção, gente, como é complicado, né? Se ficar longe de casa, enfim. Aí hoje eu tô voltando. Tô correndo pra lá daqui a pouco. Mas coloca no seu despertador, de 1 em 1 hora, um princípio. E aí, tipo assim, você tá com sua família e tal, mas tipo assim, poxa, o que eu preciso mudar nisso? O primeiro despertador, caráter. O segundo, mordomia. Terceiro, semeadura. Quarto, autogoverno. 5, soberania. 6, gratidão. 7, aliança. Bota de 1 em 1 hora o seu despertador. E em cada vez que ele tocar, eu quero te convidar a você meditar sobre isso. E meditar sobre todas as áreas da sua vida. E eu me coloco nesse lugar. Em nenhum momento eu falei aqui pra vocês que eu sou perfeita. E não sou. Lembra que eu falei lá no começo que a gente tinha que andar com uma placa escrito "Nós estamos em obra"? É isso. É isso. Todos nós estamos em constante mudança. É um treinamento real. Entendeu? Então a gente tem que estar sempre olhando pra nós mesmos, fazendo uma autoanálise pra gente ver o que a gente precisa mudar. Então assim, coloca esse despertador. E toda vez que ele despertar, você lembra de um princípio. Fala assim, poxa, eu preciso mudar nisso. Poxa, esse princípio eu tô vacilando. Poxa, nesse eu tô legal. Nesse tá bacana. Poxa, nesse aqui poxa, não tá tão legal. Eu tava até pensando, poxa, por que também você não poderia programar assim pro seu ano? Cada mês, assim, você trabalhar um princípio na sua vida. Poxa, esse mês eu vou trabalhar o princípio do autogoverno. Então, tudo que eu tenho que fazer e eu não faço, eu vou fazer esse mês. Aí no outro, e eu tô plantando e semeando? Será que eu tô plantando coisas boas nas minhas amizades, nos meus relacionamentos? Enfim, isso também seria algo bem interessante, mas é uma escolha sua. Mas eu queria muito te convidar hoje, nesse domingo, nesse dia lindo, maravilhoso, que você colocasse o despertador aí de 1 em 1 hora, para você ir lembrando e meditando durante o dia sobre esses princípios. E tem muitos outros, tá? Então depois você também faz um devocional, quando acabar os 21 dias, faz outros devocionais mergulhando mais nos princípios de Deus para nós. Amém? Espero que tenha abençoado e falado com você hoje. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor, te agradecemos porque o Senhor nos deu uma direção. O Senhor nos ensinou, o Senhor nos deu uma luz sobre como ter uma vida abundante. Como, Senhor, viver debaixo da sua vontade e te agradar, te obedecer. E nós, como seu povo, sua igreja, nós queremos te honrar e te obedecer. Por isso, Senhor, te pedimos, Espírito Santo, produza em nós os frutos certos. Produza em nós, Pai. Nós nos rendemos a Ti, nos rendemos e reconhecemos, Pai, que nós não somos perfeitos, que nós temos tantas coisas para mudar, Pai, mas o primeiro passo é reconhecer. E hoje, Pai, nós estamos aqui reconhecendo que nós temos inúmeras coisas para mudar, inúmeras coisas, Pai, para ser tratadas por Ti. Então nós abrimos o nosso coração a Ti, para que o Senhor cumpra em nós os Teus sonhos e a Tua vontade perfeita. Nós te amamos, te agradecemos pela sua palavra que nos transforma. Então nós queremos realmente, Senhor, fazer a diferença nessa terra por sermos pessoas transformadas, não pessoas fakes, não pessoas que só se vestem como cristão, mas pessoas que realmente têm suas vidas transformadas e que decidem viver os princípios que o Senhor nos ensinou e nos deixou. Nós te honramos, te amamos. Declaro um dia de bênção, Pai, para os meus irmãos,
para os meus amigos, Pai, nesse domingo, que seja um dia de paz entre família, um dia de alegria, Senhor, que eles possam desfrutar do descanso, que eles possam desfrutar da sua bondade, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom domingo! Eu amo domingo. Bora pro culto também. Desfruta com a sua família, seja fiel no pouco ou no muito, aprenda a desfrutar, aprenda a se alegrar, seja leve, que hoje você possa transbordar sobre a sua família, que eles possam, oxe, o que aconteceu? Por que ela tá agindo assim? Por que ele tá agindo assim? Seja leve, um dia de bênção, um dia lindo, 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 lindo pra vocês. E ó, amanhã, mesmo horário, amanhã já vou estar em casa com o nosso fundo e vai ser tremendo, vai ser muito tremendo, tá bom? Espero você amanhã, 6 horas da manhã. Vou fazer um post aqui, quero muito saber quem vai fazer o desafio de hoje. Beijo!